Lá vai o hacker para o ataque. Passa por um colaborador, passa por dois. Finta VPN e o antivírus grátis. Dá uma revenga na firewall. Olha, vai finalizar o ataque informático. Mas a Vodafone Business faz uma grande defesa. Agora a sua empresa pode ter a melhor defesa contra ataques informáticos. Com os seus equipamentos protegidos com o Trend Micro, a partir de 1,70€ por mês, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Tempo agora para o Antes pelo Contrário, com Daniel Oliveira e Francisco Mendes da Silva. Muito boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos, bem regressados e bom ano. Bom ano. Francisco Mendes da Silva, o que é que marca esta intervenção dos Estados Unidos? Que passo é que foi dado? Bem, eu acho que é a concretização do novo mundo multipolar. Nós, durante muitos anos, ouvimos muita gente a lamentar que o mundo estivesse organizado com uma só superpotência, o mundo unipolar dos Estados Unidos. Com a exceção da China e o ressurgimento da Rússia, temos o mundo multipolar. Só que o problema é que esse mundo é necessariamente um mundo em que as potências dão corda às rivalidades geoestratégicas e às políticas de expansão do domínio territorial, das rotas de controle das rotas de comércio, das matérias-primas. E é evidentemente que é isso que está a acontecer, como acontecerá necessariamente na Groenlândia. Podemos falar um bocadinho adiante sobre isso. Enfim, podemos lamentar o direito internacional e a violação do direito internacional. Mas se nós entendermos o direito internacional como a vitória de uma ordem jurídica sobre a lei do mais forte, então se calhar o direito internacional nunca existiu verdadeiramente, porque o direito internacional cuja violação nós lamentamos foi sempre o resultado da vitória do mais forte, que eram os Estados Unidos. Por três razões. Em primeiro lugar, porque o tal direito internacional, com ou sem aspas, era inspirado nos princípios morais e jurídicos da tradição política liberal do Ocidente. Valores como o primado da lei, os direitos humanos, a prevalência dos tribunais, o processualismo, a proporcionalidade, a subsidiariedade, o multilateralismo, a admissibilidade da violência apenas ou principalmente em legítima defesa, são construções jurídicas do mundo europeu. E, portanto, esse direito internacional foi imposto pela imposição da ordem unipolar americana. E também existia porque havia só um polícia do mundo, que eram os Estados Unidos. E existia também porque era uma forma, aliás, desde o fim da Segunda Guerra e principalmente depois da Guerra Fria, era uma forma de os Estados Unidos imporem a sua hegemonia contra as tentações de crescimento do bloco soviético ou daquilo que permaneceu depois do bloco soviético. A partir do momento em que não há uma única potência hegemónica e há duas ou três potências, é evidente que as rivalidades históricas recomeçam. E recomeçam no que aqui está, que é a tentativa de conquistar uma esfera de influência para cada uma delas cada vez maior. O que está a acontecer no Estado, obviamente que vai acontecer, só já agora terminar eu vejo muita gente a achar que são ameaças inconsequentes de Donald Trump sobre a Groenlândia. É evidentemente que não são. Nós, quando vemos a Groenlândia, há pouco estava um mapa aqui do programa anterior. Nós olhamos para a Groenlândia como se fosse só vizinha dos Estados Unidos. Como se fosse vizinha dos Estados Unidos. Vista de cima, de satélite, de cima é vizinha, é a principal rota, ali no Ártico, pode ser a principal rota comercial e geoestratégica do mundo. Além dos recursos que lá tem. E, portanto, aquilo que o Donald Trump vai dizer, e os americanos vão dizer, de uma forma que eu acho que vai ser muito convincente para os seus ainda aliados, e por isso é que eu não tenho grandes esperanças sobre regressos atrás nesta escalada, é de que ou nós, se não somos nós, será a China e a Rússia. O problema é que nós não somos eles. Esse é que é o problema. Daniel, nós, a Europa, não somos eles, como ele já deixou bastante claro. Mas como tu viste,
mas como tu viste, a própria Europa, a reação dos países europeus... E já vamos olhar para essa reação, Francisco, mas antes a perceber, Daniel, na tua visão, o que é que acontece a partir daqui com os Estados Unidos a dizerem que vão gerir a Venezuela? Bem, então eu vou falar primeiro do que acontece na Venezuela e deixo esta parte também para a seguir. Mas eu acho que, e isto tem tudo a ver com o que vai acontecer, nós teimamos em ignorar, eu vejo muita gente a tentar ignorar o que o Donald Trump diz e tentar explicar, em vez de usar o que o Donald Trump diz para explicar o que o Donald Trump fez, porque das poucas qualidades que tem é a sua transparência. Isto não foi, obviamente, uma operação policial, não vou desenvolver essa parte, acho que já toda a gente, aliás, se fosse uma operação policial, ele não desataria a falar de petróleo no minuto seguinte, não é? Também não tem nada a ver com a democracia. Aliás, a forma como defenestrou Corina Machado demonstra que não é essa a questão. Aliás, eu acho que é possível, não vou dizer que é isso que vai acontecer, mas é perfeitamente possível que haja um acordo com o regime em troca de petróleo e da outra preocupação, que é tirar a China dali. E não vale a pena pensar, não, aquilo foi um desabafo. Não, ele disse-o em 2023, ele disse-o na conferência de imprensa, está escrito na Estratégia Nacional de Segurança que os interesses económicos e, sobretudo, os recursos são o que determina, basicamente, a lei do mais forte que decide o futuro das nações. E eu tenho essa parte, eu vi muitas reações que não queriam ser claras na condenação, que agora é o momento para falarmos do futuro. Agora, pronto, isto já aconteceu, um momento para falar no futuro. É não perceber que a lei do mais forte, é não perceber que o futuro não vai ser decidido nem pela Venezuela, nem pela comunidade internacional. A lei do mais forte determina isso mesmo. É o mais forte que decide, e é Donald Trump e os Estados Unidos que vão decidir o futuro da Venezuela. Se a ditadura oferecer o que Donald Trump quer, ditadura continuará. Se não oferecer, haverá uma democracia na condição dos eleitos darem a Donald Trump o que ele quer. Ou seja, isto é a negação da democracia e da soberania de um país. Os povos não têm poder sobre o seu recurso e o limite do seu poder é aquele que é imposto. Nada disto é novo, mas eu deixo para a segunda parte. Há partes disto que não são novas e que estão na história, aliás, das intervenções dos Estados Unidos na América Latina durante a Guerra Fria. Mas há uma mudança, e a mudança é a Europa. Francisco, e como é que podemos avaliar a reação por parte de Portugal, por parte da União Europeia, ao optarem por não condenar a ação militar dos Estados Unidos? Tiveram a prudência que deviam ter? Eu acho que a Europa já percebeu que o mundo vai ser assim, com 3 blocos, e o grande receio dos europeus é, como diz o Daniel, não fazermos parte do bloco americano e ficarmos à mercê do outro. E, portanto, o próprio, ou dos outros, o comunicado que há hoje, a tomada de posição de alguns países europeus sobre a Groenlândia, é uma condenação mitigada, porque não é propriamente uma condenação a dizer tira daí as mãos. Nós temos que fazer parte... O que seria normal era já haver uns tanques e haver uns porta-aviões ingleses e franceses na zona para dar um sinal, daqui ninguém entra. Não foi o que a Europa diz é que nós fazemos parte do bloco americano, Euro-Atlântico, ou o que a Europa diz, o que esses países disseram, que vai ter que ter uma palavra a dizer na forma de gerir a Groenlândia e o Ártico. No fundo, é basicamente porem-se em bicos de pés, dizerem atenção que nós fazemos parte disso que tu, Donald Trump, queres fazer aí. Quanto ao resto, eu concordo com o Daniel relativamente à questão do que os Estados Unidos querem fazer na Venezuela. Também vi muita gente achar, e então à direita está toda a gente muito excitada com a possibilidade de mudança de regime. É não conhecer muito bem a direita que sustenta Donald Trump neste momento. O que eles não querem é essa direita dos neoconservadores não está ali representada, ou quase não está representada, na administração Trump. Ninguém quer ir mudar o regime e tentar impor a democracia à bomba na Venezuela. Se houver uma democracia que lhes dê o mesmo que eles querem, claro, é diferente. Não, o que eles querem aliás, é um bocado absurdo para quem quer controlar o petróleo
mandar fora as pessoas que controlam e que sabem como é que a coisa, Como é que funciona. como é que a coisa está Que é a funcionar. especificamente esta Presidente, que é a Ministra do Petróleo. Não há propriamente falcões neocons na administração americana. O único resquício de neocon que há, de neoconservadorismo que há nas altas esferas talvez seja Marco Rubio, porque esse sim adoraria poder mudar o regime. Mas é por uma razão em Cuba. específica, é por causa de Cuba, só. Sim, é tão não pequenino é, que não eu é acho uma que questão não- ideológica, Não é é um por causa de falcão, Cuba. assim, é um periquito neocon, se quiserem. Little Marco, como dizia o Trump antigamente. uma expressão, mas não se pode Como dizer em dizia- televisão. Como dizia antigamente. E eu acho, sinceramente, que o que Donald Trump quer com este rapto de Nicolás Maduro é mantê-lo ali durante algum tempo e, se conseguir aquilo que quer com o atual regime, dá-lhe um perdão depois de ele ter sido condenado, Até porque como fez com o líder das Honduras. Tem que ter havido, Como fez com o líder tem que das ter Honduras. havido uma cumplicidade de pelo menos parte do regime, se não Donald o centro Trump do nega. regime. Tem que ter havido. Quando nos 40 morreram 32 cubanos e 7 venezuelanos, é seguramente porque as portas foram abertas De alguma forma. no centro do poder. Provavelmente nem é para destruir Maduro, é provavelmente para encontrar Mas uma o facto de solução. serem mais cubanos encontrar uma solução. eu acho que isso não quer dizer grande coisa, porque... Quer dizer, combatem mais. Não é isso. Claro, eram mais na segurança. Sim, não, o também, mas corpo não- de segurança de Nicolás Maduro Mas nós sabemos que e do tudo o regime resto são cubanos. Mas nós sabemos que tudo o resto falhou. Portanto, que foi só quando chegou ali é que houve confronto. Portanto, quer dizer, eu não acho que falhou. Acho que alguém deixou que acontecesse ou pelo menos facilitou. Queria... Daniel. Sim, sobre a história da reação da Europa. Eu da reação de Portugal vou... Se faz sentido que não se comprometam. Eu não vou falar da reação de Portugal que porque não é tão tomem uma patética posição mais como de firme. costume. Tem a falta de coerência de Rangel e a falta de consistência de Luís Montenegro num mesmo frasco bem abanado. A quantidade de zigue-zagues e de coisas diferentes que se foram sendo ditas e todas bastante infelizes umas atrás das outras, depois foram ocorrer já à última hora a assinar esta coisa que é completamente contraditória com as coisas que disseram antes. Pronto, Portugal não tem política externa, também reconhecemos, não é uma característica deste governo. Tem política do desenrasca, desde a neutralidade da Segunda Guerra. Não há nada de novo no comportamento dos Estados Unidos, Panamá, Iraque, Chile, Brasil, só para ficar na América Latina, de ataques a democracias, de ajudar a derrubar democracias ou a mudar regimes. É sempre no serviço dos interesses e da mesma coisa. A única diferença aí fundamental é que Donald Trump é muito mais descarado nas coisas que disse. Eu não sou daqueles que inventam um período áureo do multilateralismo e direito internacional que se sobrepunha às pretensões imperiais, no caso dos Estados Unidos, como a Rússia, na altura a União Soviética também as tinha e outras potências as tinha. O que mudou, e isso é que me espanta, que parte da Europa não perceba, ou se calhar percebe, mas já acho que tem uma má estratégia, são os alinhamentos. Donald Trump não se limitou a ameaçar, e já agora é bom sublinhar isso, duas democracias como o México e a Colômbia, que são democracias, com governos eleitos. Ameaçou a Europa. E eu não sei se vai, e eu vejo as pessoas todas acharem que é impossível acontecer na Groenlândia. Um bocadinho, estamos todos a cometer mais ou menos, está muita gente a cometer mais ou menos o mesmo erro que cometeu com Vladimir Putin, que é não levar a sério. E Trump, apesar de todas as voltas que vai sempre dando, já deu razões para nós levarmos a sério as ameaças que faz, porque de uma forma ou de outra elas acabam por chegar. Sim. Neste momento, Daniel, deixa-me acrescentar, há uma informação de que o Presidente dos Estados Unidos e a sua equipa estão precisamente a discutir opções para essa aquisição da Groenlândia. A utilização das Forças Armadas dos Estados Unidos pode ser uma opção. É isso que diz a Casa Branca. Mas mesmo que não seja, vamos partir do princípio, ela existe, ela está em cima da mesa e teria repercussões absolutamente de dominó, não é? Portanto, eu não vejo como é que a NATO sobreviveria, mesmo com todo o rebaixamento, o auto-rebaixamento europeu. Há, apesar de tudo, alguns limites que seria difícil. Como é que é? O artigo 5º contra os próprios Estados Unidos é uma coisa um pouco estranha. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza que virá mesmo no ataque, que é uma ameaça. É, aliás, o que vai haver em geral: ameaças a nações fracas até que cedam.
A chantagem, como um mafioso. Aliás, Donald Trump comporta-se como um mafioso. Ameaça. Ou dás o que tens, ou parte das pernas. E depois, portanto, geralmente dão o que têm. No caso Vamos fazer uma proposta que não podes recusar. que não podes recusar. Pode haver outras alternativas, como alimentar o movimento separatista. Tem história. Em 1913, os Estados Unidos fizeram exatamente isso com o Panamá. O Panamá fazia parte da Colômbia e a Colômbia recusou, o Senado da Colômbia vetou o acordo para o canal do Panamá e, no mesmo ano, os Estados Unidos apoiaram um movimento separatista que não criou, porque o Estado de Panamá primeiro foi dependente de Espanha, não interessa, que tornou Panamá independente, que depois fez o acordo com os Estados Unidos. Como ainda por cima a Dinamarca tratou sempre bastante mal a Groenlândia, e isso seria interessante para outro debate sobre como é que a Europa, o passado da Europa com povos um pouco menos europeus, por assim dizer, como sempre tratou bastante mal a Groenlândia. Isto agora parece impossível, o governo da Groenlândia tem reagido de forma bastante clara, mas havendo muito dinheiro, muita vontade, muita desinformação num território com tão pouca gente, é absolutamente possível, e eu devo recordar que a Groenlândia pode ser independente, independentemente da Dinamarca. A Constituição permite dizer só... Pode fazer um referendo, não é? Pode fazer um Para referendo. concluir, Daniel. Vou terminar. Na realidade, o que está a acontecer aos nossos olhos é a divisão do mundo. É a divisão do mundo, a divisão mesmo. Ou seja, a redivisão do mundo. Não sabemos exatamente se é entre os Estados Unidos e a China, ou os Estados Unidos, a China e a Rússia. E o direito de intervenção reconhecido pelos dois lados. A Rússia abandonou a Venezuela. Reconhecido pelos dois lados de intervenção na esfera regional de influência. E eu tenho uma má notícia. Ao contrário do que se pensa, nós não somos, neste momento, aliados. A Europa não é aliada dos Estados Unidos. Está uma parte dela na esfera regional de influência dos Estados Unidos, o que não é a mesma coisa que ser aliado, como a América Latina bem o sabe. Vamos olhar ainda para a campanha presidencial, entrou já no terceiro dia. Francisco, hoje há uma má sondagem para Luís Marques Mendes, que aparece em queda. O facto de Luís Montenegro ter aparecido também tão cedo nesta campanha, significa que Marques Mendes percebeu os danos no que diz respeito às questões de transparência? Bem, sobre essa sondagem, enfim, eu não coloco de parte que essa tendência se esteja a verificar. Evidentemente, eu não tenho por hábito estar a colocar em causa as sondagens, mas também não tenho por hábito analisar sondagens que parecem outliers, sem ver com outras sondagens que são, aliás, mais sólidas do que a tracking poll que estamos aqui a falar, se confirma ou não. Estamos a falar de uma sondagem com poucas centenas de pessoas, com 4% de margem de erro, o que quer dizer em que partes do universo da amostra são substituídos uma parte, penso que é metade. 200, acho que é 200 todos os dias. Todos os dias. Portanto, enfim, com os 4 ou os 5 todos muito próximos, se mudam 4 ou 5 pessoas, pode mudar a ordem, enfim, mas não queria desenvolver muito isso, precisamente pelas razões que disse. Não acho que temos que esperar mais outras sondagens, designadamente no fim de semana, para ver se a tendência se mantém. Quanto à entrada de Luís Montenegro, eu sinceramente não vejo isso como nada de muito extraordinário. Ou melhor, é normal numa campanha que é ela por si extraordinária, no sentido em que muito fragmentada, com 4 ou 5 candidatos que podem ser eleitos, em que se pode passar à segunda volta com 18, 19 ou 20%, e que, portanto, é preciso levantar do sofá aquele eleitorado mais fiel. E é natural que quando Marques Mendes precisa do eleitorado do PSD, que o líder do PSD que o apoia apareça na campanha para mobilizar os seus militantes. José Luís Carneiro apareceu há muito tempo na campanha de António José Seguro. Tem uma função diferente, não é? Tem uma que é a função de um PS muito dividido em relação
E não resultou, candidato. e não, aparentemente não resultou. Eu não estou a falar dos eleitores, estou mesmo a falar dos dirigentes e militantes, não é? Daniel. Das suas figuras. É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Relativamente a Luís E não há uma Montenegro. divisão entre os dirigentes do E PS se o- em relação ao Luís há no eleitorado, mas não Sim, nos tá bem, dirigentes. mas já no eleitorado, Daniel, provavelmente. a presença de Luís Montenegro foi eficaz correu bem para dar um com António José impulso Seguro. real a esta campanha para a mobilização? Isto tem a ver. Eu não. Começo a dizer, não é a primeira vez que um líder, como primeiro-ministro, porque a questão podia-se pôr, é um líder de um partido, mas que também é primeiro-ministro, que vai ter que lidar com o Presidente da República, que foi o que disse Gouveia Melo. Não é a primeira vez, eu tenho ideia que Sócrates também participou nas campanhas de Mário Soares e Manel Alegre, em eleições diferentes. Não é essa a questão. A questão é o que é que isso pode, se isso é uma vantagem ou não para o que eu acho que é a maior fragilidade do Luís Marcos Mendes. Bem, o que eles estão todos a fazer neste momento é tentar destacar-se do pelotão. É isso que estamos a assistir, do pelotão de 4. Se o pelotão for de 5, ou seja, contando com o Trio Figueiredo, não vejo como é que Marcos Mendes pode chegar sequer à segunda volta. Se de facto o Trio Figueiredo estiver no pelotão, quer dizer que dividiu muito o eleitorado do PSD, e não estou a ver como é que Marcos Mendes lá chega. E este apelo de voto útil demonstra fraqueza e a fragmentação. Aliás, a fragmentação resulta ela própria da fraqueza dos candidatos. Os candidatos estão todos muito próximos. O António José Seguro, que está a sondagem que estamos a falar... Eu não vou se concentrar. Esta é uma tracking pool. Uma tracking pool não é uma sondagem diária. Mas não achas que o posso António José comentar, Seguro está a beneficiar do apelo ao voto útil? Temos mesmo de concluir a ideia, Daniel. Bem, sim, o António José Seguro é evidente, para chegar à segunda volta, teve que se concentrar no eleitorado do Partido Socialista. É um esforço que ele devia ter começado há 2 meses ou há 3 meses, para agora estar a tentar alargar, é tardio. Enquanto Marcos Mendes é o contrário. Foi demasiado cedo e eu acho que foi um pouco longe demais. Corre o risco não é de ser o candidato da AD, é de ser o candidato do governo, o que não é a mesma coisa. Com a concentração de poderes que neste momento o governo tem, pelo domínio que a AD tem das várias áreas, a questão da autonomia de Marcos Mendes é uma questão absolutamente central para a sua grande fragilidade do ponto de vista de discussão. Da mesma maneira que a sua vantagem é ter o apoio do partido mais votado, a sua desvantagem é a desconfiança de que há pouca autonomia. E eu não vejo nenhum problema em Montenegro participar na campanha de Marcos Mendes. Vejo bastantes riscos para ele. Sinais de fraqueza. Temos mesmo de concluir. Dizer só que o apelo ao voto útil de Montenegro foi absolutamente extraordinário e original, porque é a única maneira de não termos 2 candidatos populistas. Primeiro, esse argumento é perigoso, porque serve António José Seguro, como se vê, portanto pode ser, votem no António José Seguro. Segundo, quem aprovou as coisas mais sensíveis com o Chega não se pode normalizar um partido e depois diabolizar o partido no espaço de um mês, porque numa altura dá jeito e no outro não dá jeito. E fica clara essa opinião. Boa noite a ambos e muito obrigada pela vossa presença.